Primeiro, antes de tudo, antes de qualquer coisa, de falar sobre o futuro, acho que a gente precisa fazer uma leve retrospectiva de tudo que Deus fez esse ano nas nossas vidas. Como pastor, eu fico muito feliz de ter recebido cada um de vocês aqui. Cada um de vocês é um presente de Deus na minha vida. Porque esse ano começou e foi um ano muito trabalhoso. Muito trabalhoso. A gente trabalhou muito esse ano. A gente fez muitas coisas, a gente foi desafiado. Já no início do ano, a um evento gigantesco. A equipe de eventos se desdobrou, a igreja se desdobrou. Fizemos cantinas, eventos, cinemas. Fizemos tantas coisas para conseguir. E de repente Deus, numa tacada só, Deus supriu tudo que precisava. Mas o mais interessante não está em contar um milagre, mas é da gente verificar o processo e ver quanto que Deus nos fez amadurecer nesse processo. O quanto que a igreja cresceu, não só numericamente. Numericamente, o Dadá me trouxe um dado que dos últimos, de agosto para cá, não foi, Dadá, o dado? De agosto para cá, 32 pessoas fizeram Conex, aí, estou certo? 32 pessoas fizeram Conex. Isso, dezembro agora, a gente já tinha turma e a gente falou assim, não vamos fazer turma de Conex porque a gente não dá conta de atender a turma. Quantas pessoas foram batizadas esse ano? Fizemos 3 batismos esse ano. Quanto que Deus foi generoso e maravilhoso com as nossas vidas. Sabe, é lindo ver o que Deus pode fazer quando as igrejas, quando não é o pastor, mas quando a igreja se dispõe a caminhar naquilo que o Senhor tem falado, o quanto que Deus mesmo vai acrescentando e abençoando. Por isso que nessas 2 últimas semanas de Natal e Ano Novo, eu falei, gente, vamos pegar leve, vamos sossegar, vamos descansar, porque 2024 vai ser um ano melhor que 2023. Você crê nisso? Você pode dizer um amém aí? 2024 vai ser um ano muito melhor que 2023, mas muito melhor, A gente vai ver coisas sobrenaturais acontecendo no nosso meio. E eu acredito de verdade que Deus tem uma agenda para fazer nas nossas vidas. Conversando aqui hoje antes do café, a gente começou a conversar e o assunto sempre estava retornando. E ontem eu ouvi um profeta falando e eu achei isso muito interessante, tomei para a minha vida. Que 2023 foi o ano que foi o pós-pandemia, o primeiro ano completo pós-pandemia. Que até 22 a gente ainda estava voltando de pandemia aos poucos. E 2023 foi o primeiro ano. E se você acha que a pandemia foi um problema, você não sabe o que aconteceu pós-pandemia. Quantas igrejas fecharam? Quantas pessoas foram para a pandemia e nunca conseguiram voltar para a igreja? E esse ano foi um ano onde a igreja tem tentado reaprender a realidade das pessoas. E muita gente tem quebrado a cabeça. Mas o que Deus tem redirecionado é que 2023 foi uma prova. E eu acredito em nome de Jesus que nós somos aprovados para viver um novo tempo nas nossas vidas. Eu acredito que 2024 vai ser um ano melhor, um ano mais resoluto, um ano mais firme, um ano mais frutífero nas nossas vidas. Deus esse ano nos ensinou, nos organizou, nos preparou, nos separou, nos organizou para começarmos a frutificar em 2024. Amém? Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse: você será uma árvore frutífera nesse próximo ano. Você vai dar frutos a tempo e a fora de tempo. Aquilo que hoje é pequeno, amanhã vai ser gigante na sua vida, porque Deus vai fazer prosperar toda a boa obra que Ele mesmo começou na sua vida. Com isso em mente, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 1. Diz assim: E disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teus chifres de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. E disse Samuel: como eu irei? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e disse: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e te mostrareis o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. E saíram ao encontro aos anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? E respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo,
ao sacrifício, e santificou ele a Jessé, e sacrificou ele a Jessé e os seus filhos, e convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, ao qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. E assim fez passar os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta um moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este é ele. E tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e este Samuel se levantou e foi para Ramá. Fecha seus olhos. Meu amigo Jesus, nós queremos experimentar dessa unção sobre as nossas vidas também. Abra os nossos corações, abra os nossos olhos. Fala conosco essa manhã, Jesus, para que eu e meu irmão possamos entrar naquilo que o Senhor tem preparado para esse novo tempo, Jesus. Nós cremos que a sua agenda não respeita dias e calendários, mas nós cremos que algo sobrenatural, algo do Senhor pode acontecer no dia de hoje, assim como todos os outros dias. Mas eu quero te convidar nessa manhã, Jesus, que debaixo dessa cultura que nós temos de virar o ano, que o Senhor possa usar dessa cultura para mudar as nossas vidas aqui essa manhã, Jesus. Cobre aqui as nossas vidas, nos dá sentido de recomeços aqui essa manhã, Pai. Nos dá sentido de nivelamentos aqui essa manhã. E eu creio que todos nós viveremos um ano sobrenatural e diferente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Eu não quero pregar aqui para vocês, mas eu quero falar de algumas coisas que eu tenho aprendido com o Senhor esses últimos tempos, na verdade esses últimos anos, e talvez te orientar e te conduzir essa manhã para que 2024 seja diferente de 2023. Mas pastor, meu 2023 foi bom, mas não foi tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Então nunca existe um lugar onde você pode se sentar e dizer: eu estou satisfeito, porque esse lugar é o lugar onde Deus vai te incomodar para subir um nível acima. Entenda uma coisa: quando você tiver completado toda a boa obra, você vai voltar para casa. Quando tudo que você tiver feito, tiver concluído, quando todo o plano de Deus na sua vida tiver concluído nessa terra, você vai voltar para casa, porque aqui não é a sua casa, esse não é o seu lar, essa família não é a família que Deus preparou na eternidade. Você está aqui de passagem. Então, ainda que você está respirando, é porque Deus ainda tem planos na sua vida, ainda tem coisas para se fazer. E se pastor, mas o senhor não sabe o tanto difícil que foi, ou o tanto que bom que foi, não compara perto daquilo que Deus ainda pode fazer na sua vida e na sua história. O plano, você pode dizer isso para quem está do seu lado: o plano ainda não acabou na sua vida. O plano ainda não acabou. A grande questão é quando nós olhamos para essas situações de calendários, ou olhamos para o nosso tempo cronológico, e nós gastamos muito mais tempo olhando para trás do que olhando para frente. Porque onde estão os nossos olhos, ali vai estar o nosso futuro. Porque quando nós olhamos para frente, para aquilo onde o Senhor está olhando, quando nós olhamos para frente e queremos olhar para aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, e deixamos de olhar e avaliar aquilo que Deus já fez nas nossas vidas,
Então nós construímos o futuro que Deus tem pra gente. Porque entenda uma coisa, quando Deus libera uma palavra e diz, olha, eu vou fazer isso na sua vida, você sempre vai querer olhar para trás para encontrar referências. Você sempre vai querer olhar para trás e dizer, mas como que Ele vai construir isso? E Deus não está te chamando para construir algo sobre a sua vida baseado no que Ele já fez, mas muito mais baseado naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Milagre não é Ele usar algo que já existe para fazer, mas milagre é algo que não existe e Deus pode fazer do nada, brotar um futuro sobre a sua vida. Quando nós entendemos isso, nós não paramos de nos preocupar com o que já vivemos. Mas pastor, já viveu, já foi bom, mas o que já passou, passou. Porque os nossos olhos precisam estar diante dos olhos do futuro que Deus tem preparado para a gente. Porque nós podemos nos perder nesse futuro quando nós olhamos para trás. Sabe por que Samuel escreve que fez passar os 7 filhos? Ele fala o nome de Abinadab, de Samar, de Eliabe. Porque a Bíblia diz que quando Samuel ungiu Saul, a Bíblia diz que Saul era o homem mais alto de Israel, era o homem mais bonito de Israel. Então quando Samuel vai ungir Davi, ele olha a referência que ele tinha no passado para ungir o futuro. Ele diz, olha, Deus escolheu um homem grande e bonito, então pode ser que agora Ele escolha um homem grande e bonito. E nós queremos que Deus construa o futuro baseado nas referências do nosso passado. Nós achamos bênçãos e maldições comparados com o passado que tivemos, mas o futuro não tem nada a ver com o seu passado. E quem cultua o passado não consegue viver o futuro, porque nunca vai conseguir produzir um sentimento de gratidão, porque nós só vamos agradecer quando estivermos vivendo muito. Quando Deus fizer você melhor, esquece isso, Deus já está fazendo na sua vida, você só não está sendo grato, e a gratidão é aquilo que abre as comportas do céu sobre a sua vida. Nós queremos o melhor e queremos o futuro, mas nós nos esquecemos que para viver o futuro nós temos que estar com um olhar vidrado neles. Se as nossas referências forem o passado, nós nunca vamos conseguir viver o futuro. Existem pessoas que carregam sentimentos de culpa do seu passado e não conseguem ser livres para viver o futuro. Pessoas que carregam condenações, coisas que já foram pedidas perdão, Deus já perdoou e a pessoa ainda não. Pessoas que carregam marcas e traumas do passado e não conseguem olhar para frente. Pessoas que foram machucadas e traídas lá atrás e hoje não conseguem ir para frente, não conseguem visitar o futuro, porque estão carregando o passado. Onde estiver os seus olhos, ali vai estar o seu futuro. Se você é alguém que só fica contemplando o passado, o seu passado sempre vai voltar na sua vida, porque os seus olhos estão lá, e aonde estiverem eles, ali vai estar o seu futuro. É importante a gente entender essa verdade, porque quando Samuel ele olha para Eliabe, ele diz, agora eu achei o rei. No seu coração ele estava dizendo, agora eu encontrei um novo rei. Ele é alto, ele é forte, ele é bonito. E Deus diz, eu não estou vendo por fora, Samuel, eu estou vendo o coração. O coração de Samuel estava no passado que ele viveu. E o nosso coração pode estar sendo, um enfoque do nosso coração pode estar sendo os recursos, pode estar sendo a unção, pode estar sendo um monte de coisa, pode estar sendo o nosso esforço, os nossos planos. O único lugar que o nosso coração precisa visitar são os sonhos e os planos de Deus para as nossas vidas, porque o que passou, passou, ainda que tenha sido bom. O passado ele serve de consulta, mas não serve de parâmetro para o que Deus pode construir nas nossas vidas. Você crê nisso? Sempre vai haver um aprisionamento para quem fica no passado. Para quem está lá, existe uma prisão. Para quem vive lá, vive no passado, existe uma prisão. Deus estava dizendo para Samuel, Samuel, eu quero ungir um filho de Jessé. Mas no coração dele, quando ele vê entrar Eliabe, que é o primeiro, ele diz, é esse. E a gente pode se enganar muitas vezes, porque no nosso coração a gente está muito mais preso no passado do que nos pequenos começos que Deus pode fazer no presente. As referências que nós temos pode nos tirar da percepção da voz do Espírito Santo nas nossas vidas.
Quem está preso no passado não consegue ouvir a Deus. Quem olha para trás não consegue ver a Deus. Quem olha para trás está preso. Me lembro do texto de Gênesis, quando a mulher de Ló olha para trás. Quando ela olha para trás, ela fica naquele mesmo lugar. Quando nós decidimos e celebramos um novo tempo, e celebramos, na verdade, um novo calendário, porque o calendário, o ano muda, mas será que nós podemos ter a oportunidade de mudar? A verdade é, será que você merece mudar? Você merece um novo tempo na sua vida? Pode ser que você pode olhar para dentro de si e dizer, não mereço, porque o que eu fiz já foi isso, fiz aquilo. Não importa o que você fez, se você tiver Jesus, Ele pode te dar um futuro maravilhoso. Amém? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa abraçar em 2024 é aprender a ser feliz nos pequenos começos. É aprender a enxergar o potencial das pequenas coisas. Deus não começa nada grande. Tudo que Deus começa é pequeno. Para Davi liderar um exército e uma nação, Davi foi colocado em pastos. Davi foi esquecido nos pastos. Quando Samuel pergunta para Jessé, Jessé, você não tem mais filhos? Ele diz, tem um que está no campo. O que dá a entender é que Davi não era nem meio que contado no meio da família. Davi tinha tudo para quando o leão chegasse, ele pegasse uma ovelha, o leão pegasse uma ovelha e falasse assim, toma outra e leva, porque meu pai não gosta de mim, então leva duas. Quando o urso chegasse e pegasse uma das ovelhas dele, ele tinha tudo para dizer assim, não é minha mesmo, meu pai não me ama, então eu transfiro essa rejeição para essas merdas, dessas pequenas, essas ovelhas. Leva. Davi tinha tudo para projetar a sua frustração naquelas pequenas ovelhas, aquelas meigas ovelhas. Ele podia, não é minha mesmo, leva. Mas a Bíblia diz que quando ele enfrenta o gigante, ele tinha enfrentado um leão e um urso, só que ninguém tinha visto. Ainda que ele fosse rejeitado pela família e nem contado diante de um jantar com o profeta, ainda que ele não tivesse sido lembrado para jantar com o profeta, ele estava sendo preparado no campo sozinho. Deus estava começando a unção e a preparação de um grande rei num lugar solitário. E é muito fácil celebrar o rei Davi, mas é muito difícil estar na pele do jovem Davi, nos pastos sozinhos, aonde ninguém estava olhando ele. Todo mundo já espera a parábola do pequeno que se tornou grande e venceu o gigante, e foi rei, e governou, o bem triunfando sobre o mal, mas ninguém gostaria de estar na pele dele quando um leão enfrentou ele sozinho. Quando o urso apareceu, ele enfrentou sozinho. E ainda que a família tivesse rejeitado, ele cuidou daquelas ovelhas como se fosse dele. E eu acredito que o que Deus enxergou em Davi foi exatamente isso. Não importa onde eu esteja, eu vou permanecer firme no propósito pelo qual eu fui designado, ainda que seja pequeno. Nós queremos celebrar as grandes conquistas, mas não queremos celebrar os pequenos começos diante de Deus. Nós temos dificuldade de estabelecer pequenos começos, enxergar pequenos potenciais, celebrar, cultivar, empurrar, pôr força em pequenos começos. Ninguém lê a Bíblia num dia, ninguém lê a Bíblia em 2 semanas. A gente lê a Bíblia capítulo por capítulo, passo a passo. A gente não ora 2 horas por dia, a gente ora 1 dia, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e a gente vai crescendo no relacionamento.
Então a gente ora e diz: eu nunca vou conseguir orar como fulano de tal, então eu não vou orar. Eu nunca vou conseguir ler o tanto que o fulano lê, então eu não vou ler. E a gente não celebra às vezes os pequenos começos. Os inícios embrionários da nossa vida podem nos levar a um lugar de salvação e de cura e de libertação. Os pequenos começos podem nos colocar em lugares inimagináveis. Os pequenos começos podem nos tornar realeza. Qual é o pequeno começo que você está vivendo? Porque o pequeno começo a gente não celebra, a gente reclama deles. Podia estar melhor. Não, eu tô bem, mas podia estar melhor. Talvez você está num período de transição. Mas como? Podia estar bem melhor. Cara, seja feliz com os pequenos passos que Deus já colocou na sua vida, com as pequenas pessoas, com os pequenos recursos. Jesus disse: ser fiel no pouco e sobre o muito. O que é ser fiel? É estar ali todos os dias, fazendo a mesma coisa, celebrando a mesma aliança, crescendo naquela ali, cultivando, construindo, trabalhando naquela mesma coisa. E Jesus disse: se você for fiel nisso, sobre o que você sonha eu vou te colocar, sobre o grande eu vou te colocar. Nós precisamos enxergar não só manifestações, mas nós precisamos celebrar pequenos começos. Não adianta vir 20 aqui, pessoas aqui na frente: aceitei Jesus, uau, da igreja, se a igreja não está crescendo dentro dos quartos de porta fechada, orando, com seus joelhos dobrados. A igreja cresce quando nós, não como pastor, mas como membro dessa casa, você como membro dessa casa, dobramos os nossos joelhos no nosso quarto e crescemos em relacionamento com Deus. Grandes manifestações são uma consequência de pequenos começos. E eu acredito que 2024, de 2023 para 2024, Deus pode começar pequenas coisas que podem se transformar em grandes coisas na sua vida e na sua história. Você crê nisso? Então eu quero te convidar essa manhã a entender essa verdade. Sabe, pastor, eu estou aqui hoje, dia 31 de dezembro, e eu quero começar de alguma forma, alguma coisa, algo novo de Deus na minha vida. Então começa. Quando você chegar na sua casa, dobra seu joelho, não espera ficar lá uma hora. Dobra seu joelho e diz: Senhor, eu vou ficar aqui até o momento que o Senhor me visitar. Talvez vai ser 5 minutos, mas amanhã pode ser 5,5, ou pode ser 4, mas no outro dia vai ser 3, no outro dia vai ser 5, no outro dia. Mas vai chegar um dia que o Espírito Santo vai te visitar no seu quarto de porta fechada. E quando você olhar no relógio, já se passaram 1 hora inteira, 2 horas. E aquele dia vai ser o melhor dia da sua vida. Mas nada começa grande. Nós temos a oportunidade, nosso calendário está mudando. Amanhã é o primeiro dia. Que seja o primeiro dia de um novo começo, de um novo plano de Deus na sua vida. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia para mim em Filipenses capítulo 3, eu já estou terminando. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Eu queria ler o 14 de novo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo contém dentro dele uma promessa: o fato de ganhar um prêmio da soberana vocação, o prêmio de enxergar, de ver o chamado de Deus como Deus está vendo.
Essa palavra no grego é chamada soberana vocação. É exatamente estar no lugar aonde Deus está vendo o que Deus está vendo. Uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam para ver as coisas como Deus está vendo. Romanos capítulo 5 diz que Deus é o Deus que vê as coisas no fim como se já fosse no começo. Deus é o Deus que enxerga as coisas do fim para o começo. O que Deus está dizendo? Eu vejo as coisas do futuro. Eu não estou vendo o seu agora. Eu estou vendo o que eu estou construindo na sua vida. Eu não estou vendo o que você está vendo. Eu não estou vendo o Dene de hoje. Eu estou vendo o Dene daqui a 20, 30 anos, quando o meu propósito estiver cumprido na vida dele. O que Paulo está dizendo é: eu vou me esquecer das coisas para enxergar o que Deus está enxergando. Porque se eu olhar para o agora, pode ser que eu desista. Se eu olhar para as minhas guerras, eu estou falando de um homem que foi preso, foi açoitado 3 vezes. Um homem que passou fome, frio, foi náufrago. Um homem que perdeu tudo que podia perder no mundo como homem. E ele diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e olho para as coisas como Deus está enxergando. Eu vejo como Deus está vendo. O meu prêmio não é morrer, o meu prêmio é enxergar como Deus está enxergando. É olhar para as pessoas como Deus está olhando. É olhar para a minha história como Deus está olhando. É olhar para os meus filhos como Deus está olhando. É olhar para a igreja como Deus está olhando. É olhar para a minha história, para o meu propósito, para o meu chamado, como Deus está olhando, sem se preocupar com o agora, mas enxergar como Deus está enxergando. Deus está dizendo: isso é um prêmio. Não é todo mundo que vai viver isso, mas esse é o alvo. O alvo de enxergar as coisas como Deus nas regiões celestiais está enxergando.